Hoje no Cartório Contemporâneo, Registro Civil com a doutora Vanessa Duarte. Registros eletrônicos e novidades da Lei 14.382 de 2022, REURB, com o doutor Baltazar. Tudo isso e muito mais, hoje no Cartório Contemporâneo. Doutora Vanessa Menezes é oficial de registro no Cartório de Registro Único de Breu Branco, no Pará, e mestre em Direito e Gestão de Conflitos pela Unifor. Olá, doutora Vanessa, tudo bem? Boa noite, Duda. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de comparecer ao programa. Boa noite a todos os ouvintes. E vamos lá iniciar essa entrevista. Doutora Vanessa, em especial o Registro Civil das Pessoas Naturais, quais as principais mudanças e qual o impacto causou entre os registradores? Então, Duda, o registro civil vem passando ao longo dos anos por inúmeras transformações. Eu acredito que após a Constituição de 88, na história recente do registro civil, a primeira grande transformação foi a gratuidade universal dos registros de nascimento e óbito. Mas não parou por aí. Ao longo do tempo, o registro civil vem se reinventando, a legislação vem trazendo novas atribuições para o registrador civil. Eu trago como exemplo, além da gratuidade universal, que ela já tem um tempinho, ela é lá de 97, eu trago também como exemplo a possibilidade do registro tardio de nascimento. Eu lembro bem que eu exerci a advocacia nessa época, aproximadamente 2012, 2013, e que era muito comum a gente entrar com a ação de registro de nascimento tardio de pessoas já jovens, adultos, que não tinham sido registradas, e isso trouxe uma grande transformação lá atrás. Eu lembro que eu tive que pedir desistência de uma ação para que essa pessoa, se efetuasse seu registro de nascimento, pudesse casar, etc., passa a existir civilmente, né, aos olhos da estatística. Mas numa história ainda mais recente, com a Lei 14.382, agora no final de 2002, o registrador civil ganhou ainda um protagonismo maior, já que com ela foi possível efetuar alteração de nome diretamente no cartório, sem a necessidade de recorrer ao judiciário. Alteração nome, no caso, tecnicamente falando, prenome, alteração também do próprio sobrenome, o encurtamento do prazo, né, do casamento, que antigamente não se conseguia casar antes de 15 dias, era o prazo mínimo, assim, era de 15 dias, e agora você já consegue casar em um prazo muito curto, de 48 horas, até se for necessário, entre outras novidades, né? O registro civil, ele vem desempenhando um papel muito importante no atendimento do cidadão, com prazo, com celeridade, com eficiência, com conhecimento. E isso não é uma novidade. Eu acho que a pandemia acelerou um pouco esse processo, e isso foi muito positivo, já que a gente consegue trabalhar muito eletronicamente. Mas não só a 14.382, a possibilidade de alteração de nome, a gente tem vários exemplos anteriores. O registro tardio, a possibilidade do reconhecimento da paternidade tardia, tanto biológica quanto a socioafetiva, o registro dos partos por reprodução assistida, tudo isso pode ser feito hoje diretamente no cartório sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, né? Então, eu acho muito, muito importante deixar claro que o registro civil hoje ele tem esse papel. Importante, duas conquistas importantes também que hoje já são feitas no registro civil, que é o casamento homoafetivo, e também a alteração de nome e gênero, ou de nome ou de gênero, que pode ser feita tudo com a maior segurança possível, com celeridade, com eficiência, diretamente no registro civil, de uma maneira rápida e bastante eficiente. Hoje se fala muito do contexto da desjudicialização. Essas propostas elencadas pelo Registro Civil podem ajudar a diminuir os litígios na justiça comum? Sim, com toda certeza, né? Minha formação de mestrado em Direito e Gestão do Conflito, e a gente percebe muito que os cartórios, todas as atribuições, de uma maneira geral, elas reduzem, elas promovem essa desjudicialização. Acho que o grande exemplo que atingiu a maior parte
da população foi a possibilidade da escritura pública de divórcio, partilha, inventário, lá em 2007, mas no registro civil a gente tem vários exemplos que eu citei anteriormente. Inclusive, eu quero deixar claro que, mesmo que inexistisse conflito, em algumas hipóteses, como, por exemplo, a alteração de nome e gênero, era necessário se recorrer ao judiciário ou registro tardio de nascimento, e agora não mais, né? Agora não mais. Agora o cidadão pode recorrer diretamente ao registro civil. E uma questão muito importante é que o registro civil hoje ela é presente em todos os municípios brasileiros. Então, uma pessoa que foi registrada, por exemplo, no norte do país, na minha serventia, no Pará, em Breu Branco, ela pode estar no Rio Grande do Sul e ainda assim requerer, por exemplo, uma alteração de nome e gênero ou um reconhecimento de paternidade tardio, ou uma alteração de nome, uma inclusão de prenome, certo? Em razão da existência da central de registro civil, que é a central que interliga todos os cartórios do Brasil, a gente consegue fazer esse intercâmbio de documentos. Então, é muito importante essa, essas possibilidades contribuíram muito, muito para a desjudicialização, para a celeridade dos procedimentos para o atendimento das necessidades, das diversas necessidades da população, promovendo cidadania. Alterar o nome no cartório de registro civil, então, ficou mais fácil e sem a necessidade de acionar a justiça? Isso, Duda, ficou muito mais fácil e muito mais rápido. E também seguro. Permanece um procedimento seguro. Hoje basta que o cidadão tenha atingido a capacidade civil, a maioridade civil, e aí ele se dirige a qualquer cartório de registro civil após a maioridade, né? E solicite imotivadamente a alteração do seu nome. É uma grande conquista. Antigamente, não, a alteração do nome só podia ocorrer em situações específicas após a maioridade, e hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente consegue efetuar essa alteração diretamente no cartório. Basta a pessoa comparecer, portando seus documentos e fazer a solicitação. Quando eu falo que é de uma maneira segura, é porque de fato é de uma maneira segura. Quando a gente efetua essa alteração, esses dados alterados vão sair na certidão e a gente faz as comunicações, por exemplo, para a Receita Federal, para a Justiça Eleitoral, de que houve essa alteração. Ela é rápida, ela é muito rápida. Ela tem acontecido. Às vezes a pessoa não se identifica com o nome que recebeu, né? E às vezes ela é reconhecida por um apelido, por exemplo, e você precisa recorrer à justiça, que está sobrecarregada, que é demorada, porque são seres humanos que operam e existe uma demanda muito gigante. Você precisa deixar de recorrer à justiça para conseguir fazer isso em um dia, em 2 dias, em poucas horas, às vezes, muitas vezes, é muito importante, é muito gratificante para a gente que presta serviço e também para o cidadão. A gente percebe quando a gente faz uma alteração de nome, principalmente, a gratidão dessas pessoas em ter a sua realidade emocional, a realidade social ajustada no seu documento. O que é a CRC e qual a sua importância? Então, Duda, a CRC, ela foi instituída pelo provimento 38 de 2014 do CNJ e é uma central de informação de registro civil de pessoas naturais, cujo objetivo principal é interligar os cartórios de registro civil de todo o país e intercambiar documentos eletrônicos, além do tráfego de dados, certo? O que é que acontece? A CRC, ela permitiu que qualquer cidadão de qualquer lugar do país requer uma segunda via de uma certidão ou uma retificação de um assento, como uma alteração de nome, ou mesmo de um erro de grafia, enfim, via e-protocolo, né? Eu posso me dirigir a qualquer registro civil do país e solicitar que o meu registro seja retificado ou solicitar uma segunda via atualizada, uma certidão atualizada do meu registro de nascimento, de casamento, de qualquer lugar. E receber isso também muito rápido, muito célere, de maneira segura. A CRC também permitiu, e isso foi muito intensificado também após pandemia,
o envio de certidões eletrônicas. Então, qualquer pessoa pode entrar, tanto se dirigir a qualquer cartório de registro civil, como entrar no site registrocivil.org.br e fazer a solicitação da certidão física ou da certidão eletrônica. A CRC também permitiu a criação de um módulo chamado CRC Jude, onde as consultas são feitas diretamente pelo judiciário, sem aquela necessidade antiga de expedir um ofício, e a gente recebia o ofício e respondia o ofício, tudo fisicamente. Hoje não. O próprio judiciário entra, faz a consulta e, através da própria CRC, eletronicamente solicita a segunda via, uma certidão atualizada, por exemplo, ou qualquer outro tipo de informação. Então, isso transformou a realidade do registro civil no país. A CRC transforma essa realidade, permitindo que qualquer cidadão de qualquer lugar do país tenha acesso aos seus registros de nascimento, de casamento e de óbito também. Tá? Só para vocês terem uma ideia, é através da CRC que foi operacionalizado o primeiro ofício da cidadania, que foi a emissão de CPFs, junto com as certidões de nascimento. Hoje, todas as crianças já saem, em regra, registradas, né? O nascimento ele já sai acompanhado do número de CPF. Então, o pai já não precisa mais se preocupar, o pai e a mãe já não precisam mais se preocupar em ir até a Receita Federal para fazer o CPF do seu filho. Foram mais de 2 milhões de CPFs emitidos gratuitamente, juntamente com as certidões de nascimento. E isso é operacionalizado dentro da Central de Registro Civil, da CRC. Quais são os tipos de casamento? Então, vamos lá. Hoje, a 6.015, a Lei 6.015, ela prevê o casamento civil, o casamento religioso com efeito civil e também a conversão da união estável em casamento. Lembrando que para casar, né, a idade núbio é de 16 anos. Ah, mas não pode casar com menos de 16 anos? Não. Com autorização judicial também não. Com autorização dos pais também não. Você só pode casar a partir dos 16 anos. Entre os 16 anos e os 18 anos é necessária a autorização dos pais para o casamento, certo? Para celebrar casamento. Esse casamento, ele pode ser celebrado num dos regimes de bens previstos no Código Civil, que são separação obrigatória de bens, por exemplo, o menor de 16 anos, entre 16 e 18 anos, necessariamente precisa casar no regime da separação obrigatória, assim como os maiores de 70 anos, e outras hipóteses estabelecidas no artigo 1641 do Código Civil. Também existe o regime legal, que é o regime não incidindo a separação obrigatória, não havendo pacto antinupcial, o casal vai celebrar seu casamento no regime da comunhão parcial de bens. Existe ainda o regime da comunhão universal e o regime da participação final nos aquestos. Lembrando que, para eleição do regime diferente da comunhão parcial de bens, é necessário sempre o pacto antinupcial, porque é ele quem vai definir qual é o regime, quais são as cláusulas do regime aplicáveis ao casamento. Lembrando que a 14382, ela também facilitou essa conversão de união estável em casamento. Era uma possibilidade prevista, né? A própria Constituição fala em facilitar a conversão da união estável em casamento, mas não havia regulamentação. Alguns estados tinham a regulamentação em suas normativas, mas não havia um procedimento uniforme nacional. A 14382, agora em 2002, ela trouxe isso, né? Hoje as pessoas que convivem em união estável, elas podem com mais facilidade, sem precisar recorrer ao judiciário, num contexto de desjudicialização mesmo, e até o cartório de registro civil solicitar essa conversão da união estável em casamento, o que eu acho bastante importante. Como o registro civil ajuda na inclusão social? Eu acho que é até redundante, porque eu vou acabar citando os mesmos exemplos, mas a partir do momento que o registro civil ele se torna gratuito, tanto no registro do nascimento como no óbito, ele traz para o sistema social brasileiro uma grande mudança, que é a erradicação do subregistro. Hoje os índices eles estão dentro do que a ONU determina como ideal, né? Ele que como considera a inexistência de subregistro, existe um índice muito pequeno, ainda existe, mas assim um índice muito pequeno. E isso foi possível alcançar graças à gratuidade dos registros de nascimento. As pessoas deixavam de registrar muitas vezes, não só por desconhecimento, mas por impossibilidade. Isso já não existe mais financeira, impossibilidade financeira. Isso já não existe mais. E essa foi a grande inclusão. Eu acho que essa foi a maior de todas as inclusões. Mas não só essa, né? Essa foi
a maior modificação, porém, vieram as unidades interligadas, que é a possibilidade do registro civil funcionar dentro das maternidades públicas e privadas, possibilitando que as pessoas já saiam das maternidades, as crianças já saiam com o registro, né? Elas já saiam percebidas dentro das estatísticas nacionais de política pública, da Prefeitura, do IBGE, da União. Também a emissão de CPF facilita muito pelos mesmos motivos. Eu penso também que essa adequação de nome e gênero dá muita visibilidade social às pessoas que não se identificam com o seu nome, com o seu gênero. Quer dizer, não se identificam com o documento, com o nome e gênero, mas também com o documento. Essa possibilidade de alterar o nome sem precisar recorrer ao judiciário é fantástica. Quantas pessoas ao longo da vida não são reconhecidas com outro nome, por apelidos? Eu lembro que é uma situação bem comum, isso eu achava até interessante quando eu comecei a trabalhar com registro civil lá em 2015, que as pessoas chegavam muito perguntando se podiam tirar algum nome ou acrescentar algum nome, não necessariamente porque era vexatório ou simplesmente porque não se identificava com aquele nome. Era um nome composto, nunca na vida tinha sido chamado e era o primeiro nome, e de relatos de pessoas que chegavam por exemplo, chegaram a levar falta na escola porque não respondiam, mas não era simplesmente porque não se identificavam com aquele nome. Antigamente, a gente precisava chegar no judiciário. Hoje, isso faz parte de uma modificação e de um reconhecimento muito importante de que a realidade social, né, aquela forma como você é reconhecida socialmente, ela passe a corresponder aos seus documentos, a realidade que a gente chama jurídica, né? Então, eu acho isso um grande avanço, desde lá da inclusão social, desde lá da gratuidade universal, passando pelo reconhecimento tardio da paternidade, a possibilidade do reconhecimento da paternidade e maternidade socioafetivas, o que eu acho também um avanço sensacional, a possibilidade de alteração de nome e gênero, e agora a possibilidade de alteração de nome e inclusão de prenome e inclusão de sobrenome, também nos casos elencados na 6.015, trazidos pela 14382. Eu poderia passar o resto da entrevista, Duda, falando sobre inclusão social do registro civil, porque todas as atribuições promovem a inclusão social, mas o registro civil, ele é o que mais está perto da população. Diariamente a gente atende pessoas, orienta juridicamente, não só para aquilo que a gente tem atribuição para praticar, mas também sobre como alcançar determinado direito, né? Sobre procurar a defensoria, sobre procurar um advogado, procurar o judiciário. A gente faz essa atividade de orientação jurídica no registro civil diariamente. E assim, é uma missão que eu carrego desde que eu entrei. O balcão do registro civil é um aprendizado sobre inclusão social, sobre diferenças, sobre empatia, que eu acho que todo cidadão brasileiro deveria experimentar pelo menos por um dia.
Durante a pandemia, os cartórios passaram por uma grande revolução tecnológica, efetivando grande parte dos atos de forma online. Como avalia a presença da tecnologia na prestação de serviços extrajudiciais? Então, Duda, a tecnologia ela é indispensável. Ela veio para ficar. Eu digo muito que a gente vive num momento de revolução tecnológica. É sempre desafiador acompanhar a velocidade com que as coisas estão acontecendo, mas ela veio para ficar. E os cartórios, eles precisaram se adequar. Hoje, eu creio que 100% ou muito próximo disso, dos cartórios do país estão informatizados tem algum nível, possuem algum nível de informatização. No estado do Pará, é um desafio à parte, em razão da grande diferença territorial e a questão geográfica também, a dificuldade de deslocamento. Mas hoje, por exemplo, hoje não, ontem pela manhã, uma colega do Rio Grande do Norte me solicitou ajuda para localizar um cartório aqui no Pará, na região lá do Baixo Amazonas, e ela conseguiu localizar, e ontem mesmo ela solicitou a certidão via CRC, via Central, e ontem mesmo o cartório respondeu e ela emitiu a certidão para o registrado que estava no balcão dela, lá no interior do Rio Grande do Norte. Então, a gente percebe que a tecnologia é algo que veio para ficar. A pandemia, ela acelerou muito isso. Se a gente for olhar os índices, por exemplo, dos relatórios, a gente percebe que nos anos de 2020 e 2021, a quantidade de certidão eletrônica, por exemplo, aumentou bastante, inclusive no registro civil das pessoas naturais. O uso da CRC também foi intensificado, os cartórios, eles buscaram a sua integração. Só para você ter ideia, a gente tem um universo de 7 mil, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 7.800 cartórios de registro civil. Basicamente, praticamente todos, 7.700 cartórios estão integrados em algum nível na CRC. Então, a gente percebe que a pandemia acelerou muito esse processo, foi muito positivo. Um grande exemplo que não está no registro civil, mas a gente também não pode deixar de mencionar, foi o provimento 100 de 2020 do e-notariado, que permitiu que as escrituras públicas, elas fossem, e as atas notariais, enfim, outros serviços lá do tabelionato de notas, procurações, fossem feitos 100% eletronicamente. Então, eu fiz assim que o provimento foi lançado, foi regulamentado, a plataforma instituída, o meu cartório é ofício único, eu já venho trabalhando com e-notariado e eu fico emocionada em dizer que eu consigo atender pessoas no exterior e pessoas na zona rural, na mais humilde situação, desde que ela tenha um celular e um sinal de internet. Então, isso é um avanço muito, muito, muito importante. É, claro, vem o SREI, que é a Central do Registro de Imóveis, também está sendo criada. Todas as atribuições, na verdade, acabaram sendo diretamente afetadas e intensificadas pela pandemia. Então, eu acho que foi essa grande revolução tecnológica que a gente vive com essa velocidade tão grande, é um grande desafio, é um constante desafio, mas ele é positivo, ele tem um saldo positivo para todas as atribuições do cartório, inclusive para o registro civil. Na sua opinião, o cartório é uma instituição que traz segurança e certeza de eficiência para a população em geral? Com absoluta certeza. Eu percebo que, eu já disse antes na entrevista, que o cartório, de registro civil em especial, ele está presente em todos os municípios brasileiros. É uma fala que eu sempre reproduzo quando eu estou em sala de aula ou proferindo alguma palestra, que você pode não ter contato com o judiciário, o cidadão pode não ter contato nunca com o judiciário, ele pode nunca precisar do judiciário, propor uma ação, ou, enfim, ou ser réu numa ação, ele pode nunca precisar do judiciário, ele pode nunca precisar das outras atribuições do cartório, da defensoria ou de um advogado, mas certamente ele vai iniciar e finalizar a existência civil dele no registro civil. Então, no registro de nascimento e também no registro do óbito. Então, eu não tenho dúvida de que o cartório traz segurança e
certeza de eficiência para a população. Não só com nascimento e óbito, mas também com a possibilidade com contato à orientação jurídica, com um contato mais próximo, a possibilidade de execução de serviços, de ofícios de cidadania que está se difundindo. Enfim, é um, é um instrumento, nós funcionamos como um instrumento de orientação e de efetivação de direito cada vez numa velocidade, numa quantidade cada vez maior, cada vez mais segura e cada vez mais eficiente, já que com essa modificação, né, e o ingresso através de concurso público, o investimento na qualificação, tanto do titular quanto do funcionário, ele é constante, né? Então, a gente constantemente está investindo em tecnologia, em formação profissional, em segurança jurídica para atender e efetivar esses serviços. Então, não tenho dúvida de que o cartório traz segurança, traz certeza, traz eficiência, traz acolhimento e orientação jurídica para quem precisa, já que em muitos municípios do Brasil não vai haver fórum, não vai haver defensoria, não vai haver procuradoria do Estado ou promotoria do Ministério Público, mas certamente terá um cartório. Qual sua visão sobre o futuro da atuação extrajudicial na prestação dos serviços à população? Eu vejo um futuro desafiador, mas igualmente promissor. Eu acredito que nesse contexto de desjudicialização, de gestão de conflitos de uma maneira geral fora do judiciário, e aí a minha formação do mestrado, eu creio muito que nesse contexto os cartórios têm um papel muito importante. Na verdade, a gente gera conflito diariamente, né? Eu vou dar um exemplo básico do registro civil que acontece praticamente todos os dias lá na serventia e nos registros civis afora. Pai e mãe brigando no balcão pelo nome da criança. Então, eles ficam ali brigando o tempo inteiro para escolher o nome da criança, se coloca o segundo nome, se coloca o primeiro nome, a ordem de sobrenome, qual sobrenome colocar. E muitas vezes a gente ali com a experiência do dia a dia, com um pouco usando um pouco de flexibilidade, a gente consegue fazer com que esses pais cheguem ao consenso com relação ao nome dessas crianças. Isso é só um exemplo, né? A gente tem vários exemplos dentro, por exemplo, nas escrituras de compra e venda de imóvel. É muito comum as partes terem dúvida com relação a pagamento parcelado, possibilidade de inclusão de determinadas cláusulas. Então, numa reunião, a gente está ali gerindo conflito e apresentando soluções para as partes. E é sempre importante entender que o futuro da atuação extrajudicial na prestação desse serviço, ele é, ele é um divisor de águas, na verdade. Ele faz com que os resultados eles sejam alcançados de uma maneira mais célere, por que não dizer menos custosa também, porque você não tem um custo do tempo, né, ao longo do tempo de resolver. E não posso deixar de falar que o cartório, através, a possibilidade também de ampliação desses serviços à população através dos ofícios de cidadania. Em alguns estados brasileiros, por exemplo, você já consegue tirar seu RG num cartório de registro civil. E é importante dizer que, numa realidade de uma capital, a gente, isso não tem importância, mas no interior tem, né? No interior tem, às vezes não tem todo dia, às vezes está muito cheio, às vezes a prestação de serviço ela não é suficiente ou não é adequada, ou ela simplesmente não existe. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país de um território imenso, com realidades muito diferentes. Então, a gente percebe que esses ofícios de cidadania, eles têm uma capacidade de ampliar esse rol de serviços à população e deixar a população mais confortável em buscar o cartório como alternativa, né? Eu também gosto de ressaltar que a gente, como oficial de registro, e também o programa, que é uma iniciativa muito importante, tem uma função de aproximar a sociedade dos conhecimentos. Às vezes ela nem sabe dos direitos que ela tem, às vezes ela nem sabe, por exemplo, que pode fazer uma retificação do CPF, por exemplo, num cartório de registro civil. Então, essa aproximação com a imprensa, essa aproximação com a academia também, com a sala de aula, com palestras,
ela é primordial não só para prestar o serviço, mas também para divulgar a existência dele. Como avalia a iniciativa da CNR na criação do programa Cartório Contemporâneo? Bom, eu quase respondi essa pergunta na pergunta anterior, né? Eu entendo que é essencial, é uma iniciativa de suma importância, porque não adianta muito a gente ter essa prestação de serviço, essa função social, essa capilaridade, esse alcance, se a população não conhece o nosso serviço, né? E é um serviço muitas vezes desconhecido pela própria categoria jurídica. Eu confesso que na minha formação eu não tive essa possibilidade, eu não recebi da minha formação esse conhecimento, né? Eu tive que buscar depois. Então, eu percebo que divulgar, difundir a nossa existência, o nosso alcance, o serviço que os cartórios do Brasil eles prestam, ele é muito valoroso e muito importante. Não só para a gente, mas principalmente para que as pessoas possam reconhecer os direitos, os seus direitos, e buscá-lo no balcão do registro civil, no balcão dos cartórios de uma maneira geral, né? Eu acho que é basicamente isso. Eu fico lisonjeada em participar. Eu acho muito, muito, muito importante. É um projeto que eu só quero ver sendo difundido e ampliado mais e mais e voltar, quem sabe, já me deixo aqui à disposição de contribuir sempre que necessário. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda ao Cartório Contemporâneo. Obrigada, Duda. José Baltazar é registrador de imóveis de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e vice-presidente da Anoreg, Mato Grosso do Sul. Olá, doutor Baltazar. Muito obrigado pelo convite para estar aqui, Duda. Doutor Baltazar, o senhor é registrador no estado de Mato Grosso do Sul. Uma das perguntas recorrentes do programa é qual é a função do cartório de registro de imóveis? Qual a diferença de registro, averbação e matrícula? Bom, a função do registro de imóveis é manter toda a informação a respeito do imóvel, né? Então, como no registro civil vai ter lá a certidão de nascimento, vai registrar o casamento, vai registrar o óbito, no registro de imóveis vai ter lá uma ficha, né, que nós chamamos de matrícula, que é uma folha, hoje é mantida de forma eletrônica e também física, em breve esperamos que somente eletrônico, né? Vem em breve aí o registro totalmente eletrônico e vai ser abandonado o papel. Mas então tem essa ficha lá, a matrícula, e aí cada imóvel tem lá a sua matrícula. Então cada apartamento, cada lote, cada terreno, cada fazenda tem uma matrícula individual daquele imóvel. Nessa matrícula são lançados os registros e as averbações. O que são isso? São os chamados atos do registro, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa vende o imóvel, né, o João vende o terreno para o Antônio, vai ser feito lá um registro na matrícula dessa venda. Bom, para que serve isso aí? Vamos supor que eu sou um interessado em comprar um imóvel. Como é que eu sei quem é o dono? Como é que eu sei se o imóvel tem alguma pendência, algum ônus, tem uma ação judicial, tem uma penhora, o imóvel foi dado para garantir um empréstimo bancário e tem uma alienação fiduciária? Eu vou na matrícula, né? Então a ideia é de que toda a informação esteja concentrada na matrícula, o que nós chamamos de concentração, e então o comprador ele tem segurança de que aquilo que está ali é a situação real do imóvel, né? Então, e a averbação, o que é? A averbação vai ser o ato que é praticado quando o que está acontecendo não está transferindo um direito. Então, não é uma venda, não é uma doação. Por exemplo, tem que corrigir um nome, né? Na matrícula tem que estar correto o nome da pessoa, os dados todos do imóvel. Mas, às vezes, precisa mudar alguma coisa, né? Faltou lá, vamos supor, a pessoa casa e aí muda o nome. Então, é averbado o novo nome, né? Então não constitui um direito novo, não muda a titularidade, mas acrescenta essa informação. Ou então um cancelamento, né? Tinha lá uma hipoteca, foi pago, né? A dívida foi integralmente paga, o banco disse, olha, já recebi, você pode cancelar aí. Se faz uma chamada averbação de quitação,
né? Então, essa é a ideia do sistema de matrícula que é utilizado atualmente. Atualmente não, desde 1976, com a atual Lei de Registros Públicos, né? Antes era um sistema chamado de transcrições, que eram uns livrões, né? Uns livros físicos mesmo, em que se anotava à mão lá as ocorrências relativas ao imóvel. E um mesmo imóvel poderia ter mais de uma transcrição, né? Que fazia uma remissão, uma referência à transcrição anterior. Então ele era bem mais confuso, né? O sistema atual ele oferece mais segurança, facilita a comercialização, né, a compra e venda dos imóveis, facilita então o ambiente de negócios, né? É mais fácil oferecer um imóvel em garantia. Então essa é a ideia, em grandes linhas, do registro de imóveis. E também, claro, de dar publicidade, né? A pessoa pode ir lá, pede uma certidão, né, do que figura em relação ao imóvel e com essa certidão pode apresentar no banco, para obter um empréstimo, a certidão vai ser apresentada para fazer um negócio e por aí afora. Então é uma das funções também do registro, a função de publicidade, né? Além da função que nós chamamos de constitutiva. Por que constitutiva? Porque é a propriedade imóvel, pelo sistema brasileiro, ela se transfere pelo registro, né? O pessoal fala, devem ter ouvido já a expressão, quem não registra não é dono. O que quer dizer isso? Não basta ter o contrato, né, a escritura ou o contrato bancário. Tem que levar a registro. Se não levar a registro, não se transfere a propriedade, né? Por isso, quem não registra não é dono, certo? Então, essa é a chamada função constitutiva e tem também a função publicitária, né, de dar publicidade a esses atos, que é uma função do registro de imóveis. Sabemos que a matrícula do imóvel é o único documento capaz de identificar alguém que tenha titularidade do imóvel ou de direitos a ele relativos. Como isso é orientado pelos registradores de imóveis? Bom, então a matrícula, como eu acabei adiantando, né, ela é o ato, assim, o documento mais importante, né? Ela é mantida no chamado, se quem lê a lei fala lá no livro 2 das matrículas, né? Mas, na verdade, não existe um livro físico porque se adota um sistema de fichas, né? Então, existem hoje ainda as fichas de papel, né? Quem for visitar um cartório de registro de imóveis vai ver que existem lá gavetinhas, né? Ou pastas onde são guardadas essas fichas. Nós ainda somos legalmente obrigados a imprimir essas fichas em papel, mas hoje tudo, na verdade, é mantido em livros eletrônicos. Então, já há algum tempo, os registradores adotam sistemas eletrônicos porque eles vão facilitar, né, as buscas, a organização. E agora, recentemente, no final de 2021, né, foi publicada uma medida provisória, depois convertida na Lei 14.3.882, de 22, na metade do ano passado. E essa é a lei que instituiu o SERP, né, o Sistema Eletrônico de Registros Públicos. Então, já há alguns anos, no mínimo aí, desde 2009, já havia em lei anterior um mandamento, né, um comando para que o registro assumisse um formato eletrônico. E isso foi acontecendo em vários estados, né? Já existe um atendimento eletrônico, então a pessoa consegue obter uma certidão por sistemas eletrônicos, consegue protocolar um título, né? Pedir, chega com uma escritura, ou um banco, manda um contrato bancário, né? Que substitui a escritura por meios eletrônicos. Isso foi potencializado com a pandemia, né? Esses serviços avançaram, mas eram iniciativas mantidas ao nível dos estados, né? Porque isso é uma particularidade também da organização dos registros públicos, né? O serviço ele é delegado para um particular, aprovado num concurso público, e quem fiscaliza e normatiza, de modo geral, o serviço são as corregedorias dos tribunais estaduais, né? Então, a gente tem uma lei, ou mais de uma, né? Mas a principal é a Lei 6.015, que é uma lei federal, e nós temos a fiscalização no âmbito dos estados, pelas corregedorias, no âmbito federal, pelo CNJ. Mas então existem iniciativas diferentes em vários estados. Esse era o quadro do registro eletrônico, vamos dizer assim, né? Havia
uma multiplicidade de centrais estaduais, na maioria dos estados. Isso era permitido, era regulamentado até pelo CNJ. Essa lei, o que ela se propõe? Se propõe a substituir esse regime de várias centrais estaduais por um sistema eletrônico de registros públicos. Quando fala em sistema, o que está querendo dizer? Sistema, a própria palavra traduz o quê? Que são várias partes que compõem um todo organizado de uma forma racional. Por quê? Qual é a grande força do registro de imóveis ou do serviço extrajudicial como um todo? A capilaridade, né? Nós temos em torno de, ou mais de 3.500 registros de imóveis em todo o Brasil. Então, ao mesmo tempo que isso é uma força, porque nos permite estar presente, próximo do usuário, de algum modo gera uma fraqueza, porque tem muitas diferenças na forma como o serviço é prestado entre cada estado e diferenças entre cada registrador. Então, se a gente toma um usuário de atuação nacional, como por exemplo a Caixa Econômica Federal, né, os bancos, ele vai ter que, ou ele tinha, antes da existência do Sistema Nacional, que se logar e se cadastrar em vários sistemas estaduais eletrônicos para protocolar os seus atos, pedir certidões. A partir da ideia de um sistema eletrônico nacional, a gente vai ter um sistema unificado, quer dizer, uma porta única, né? E essa porta única, ela é operada no âmbito do registro de imóveis pelo ONR, é o Operador Nacional do Registro Eletrônico, que é um órgão, né, um órgão novo, criado pela Lei 13.465, agora ele entrou efetivamente em funcionamento há cerca de 3 anos, então um pouco antes da lei do SERP, né? E ele opera, então, nacionalmente o registro eletrônico. Isso já é, então, hoje uma realidade. Me parece que falta hoje 2 estados apenas se integrarem a esse operador nacional do registro eletrônico de imóveis. E o SERP, esse da última lei, da lei de 22, ele vai um pouco mais além. Ele é um sistema de registros públicos, quer dizer que ele vai incluir não só o registro de imóveis, mas também registro civil e registro de títulos e documentos. Então isso vai ser um avanço, porque vai permitir uma sinergia pela qual, por exemplo, se eu, como registrador de imóveis, precisar de uma informação sobre o casamento de alguém, um pacto antenupcial, confirmar se um proprietário efetivamente faleceu, a partir de quando o sistema estiver funcionando plenamente, eu vou poder acessar as bases de dados do registro civil para obter essa informação. Então, hoje, né, nós temos com a lei do registro eletrônico uma janela de oportunidade muito interessante para que o registro não perca o bonde da história, né? Hoje, qualquer serviço, seja ele privado ou mesmo público, ele é prestado de forma digital. Existe a ideia recomendada em âmbito internacional de governo digital. Se nós, registros públicos, somos um serviço público, nós temos que prestar o serviço também de forma digital. Até porque parece intuitivo que o cidadão, ele não suporta mais a ideia de que eu vou ter que pegar uma folha de papel e levar até um lugar, voltar alguns dias depois para pegar uma outra folha de papel numa época em que se transfere dinheiro mediante reconhecimento facial. Então, o registro de imóveis com a instituição do NR e depois do SERP, então os serviços extrajudiciais como um todo, serviços de registros públicos como um todo, tem aí uma janela de oportunidade, como eu falei, muito interessante. E essa lei ela também regulamentou, o que era uma grande discussão, quem é que vai pagar por isso, né? Porque se transformar todo esse acervo em um acervo eletrônico tem um custo. E quem é que paga por isso? Como o serviço de registros públicos, né, ele é delegado a um particular, que então ele explora um serviço público num regime privado, como se fosse uma concessão. Uma concessão, só que a concessão é feita a uma empresa, o registro público é concedido a um particular. Enquanto na concessão, quem vai prestar o serviço é escolhido por uma licitação, aqui a pessoa é escolhida por um concurso.
né? Então, quem mantém o serviço é o delegatário, né? A gente cobra do tomador do serviço, do usuário, né? Do utente do serviço, que paga os emolumentos, né? Com esses valores a gente paga as despesas do cartório, contrata os funcionários, contrata sistema informatizado, compra o equipamento, aluga prédio e paga os impostos, né? E o que sobra, o resultado, é do delegatário. Esse é o sistema. Então, quem vai manter esse sistema nacional vai ser com uma contribuição dos próprios delegatários, né? Então, hoje nós pagamos, né, 0,8% sobre o faturamento para o ONR. E alguns até dizem, mas eu pago tudo isso para o ONR. Considerada a importância que tem a tecnologia hoje, eu acho mais do que razoável pagar 0,8%. Todas as grandes empresas, todas as grandes organizações investem muito em tecnologia. E é muito mais racional que isso seja feito por uma entidade de âmbito nacional do que cada registrador fazer o seu sistema, cada um ter o seu acesso e cada um pagar várias vezes por uma nova invenção da roda quando ela já foi inventada. Então, isso eu vejo como um componente muito positivo. E o outro é que essa lei do registro eletrônico ela é regulamentada pelo CNJ. Então, isso faz com que se supere aquelas desigualdades de cada estado, divergências de interpretação. Uma corregedoria diz isso, a outra fala aquilo, a outra não concorda, mudou o corregedor, muda, e leva isso para o âmbito do CNJ, que é um órgão nacional. Então, à medida que o CNJ for regulamentando, né, tem algumas previsões da lei que ainda dependem disso, Código Nacional de Matrícula, quais serão os padrões tecnológicos a serem adotados nacionalmente, mas à medida que isso avançar, nós teremos assim, de um lado, né, uma fonte de financiamento, que é essa contribuição, do outro, um órgão normatizador nacional, que aí também respeitada a independência jurídica, né, do registrador decidir lá no seu caso, mas ele vai ser vinculado a esse sistema, a não ser que ele mantenha um sistema próprio, mas isso é praticamente impossível. E então nós teremos um ganho muito grande de eficiência na prestação do serviço para o usuário, né? Eficiência, padronização, acesso facilitado, acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, realmente é uma oportunidade que não pode ser perdida, né? Os avanços já se sente os avanços e vai se avançar ainda mais. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você não pode ver o programa completo, temos uma reprise segunda-feira, 19 horas, e no canal do YouTube da CNR. Vejo vocês na quinta-feira, 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!